Vamos só lembrar que a Constituição estabelece a separação dos poderes e prevê que eles vivam harmonicamente. Bom, a harmonia que não está muito acontecendo nos últimos tempos, mas a Constituição prevê da maneira que os poderes têm autonomia própria, de acordo com o que prevê a própria Constituição. Deputado Luiz Lima, eu começo com o senhor. O senhor vê uma afronta ao Supremo Tribunal Federal, uma decisão do partido PTB em indicar o seu parlamentar, em que pesem todo esse histórico que eu fiz menção acerca do Daniel Silveira, a comissões do Congresso Nacional, especificamente da Câmara onde ele atua? Piotr, mais uma vez um prazer estar conversando com a Jovem Pan. Felipe, muito obrigado pela sua cordialidade. E nós estamos observando, Piotr, você falou muito bem, ele está exercendo o mandato. O que nós observamos desde o início, e todos esses entraves, eles têm início em 2020, no início da pandemia, quando o Supremo assume um papel decisório, como se fosse o Poder Executivo, dando carta branca para os 27 estados se tornarem estados semi-soberanos. E aí começa um atrito entre o Supremo, o Legislativo e o Executivo. Causa um alvoroço entre oposição e situação no Congresso Nacional, e essa decisão da maioria dos 11 ministros de interferir na independência que você mesmo citou, Piotr, causa essa enorme indignação em vários deputados. Daniel Silveira é bacharel em Direito, é ex-policial militar no Rio de Janeiro, chega como um novato na Câmara dos Deputados, assim como muitos brasileiros teriam vontade de se expressar como ele se expressou, gostando ou não, ele se expressou, e mais uma vez o Supremo, Piotr, ele ultrapassa os limites dos seus poderes e interfere na Câmara dos Deputados. A própria Câmara dos Deputados possui mecanismos de punição que não foram respeitados. Nós temos o Conselho de Ética. A maior prova disso, que foi um erro, na minha opinião, na Câmara dos Deputados, foi quando teve votação em plenário e a maioria dos deputados votaram pela manutenção da prisão do Daniel Silveira. Se houvesse todos os prazos respeitados, a oposição entrando com alguma reclamação em relação ao deputado junto ao Conselho de Ética, a própria Câmara dos Deputados tem o poder de cassar ou não um deputado devido a um mau comportamento. Opinião própria minha, que estou vivendo em Brasília pela primeira vez, esse turbilhão de emoções. Tudo nasce errado aqui em Brasília, Piotr. O Supremo já nasceu errado, né? Ele já nasceu indicado por um presidente que não poderia. Existem projetos de emenda constitucional nessa casa de que os ministros têm que ter mandato, têm que ter a validação popular, têm que ser indicado por 11 segmentos diferentes do judiciário. Então, nós temos hoje no Supremo Tribunal Federal um partido político de oposição. Então, tudo que começa errado, termina errado. Então, o que a gente está observando são reflexos de um Supremo Tribunal Federal que se comporta como o Luiz Roberto Barroso, que foi advogado de César Battisti em 2011 e que chacoalhava aqui o alvará de soltura, comemorando que tirou um assassino da cadeia e que mais tarde o presidente Lula seria contra a sua extradição. Então, esses mesmos ministros ativistas, que não deveriam, porque são pagos por todos os brasileiros, deveriam ser como árbitros de uma partida de futebol, sem torcer para o Flamengo ou para o Fluminense, apitar o jogo olhando apenas a Constituição. Então, o Daniel Silveira, o deputado Daniel Silveira, estar na CCJ é algo absolutamente legal. Ele foi indicado, se eu não me engano, pelo líder do PTB, o Paulo Begston, que é representante do estado do Pará, inclusive fica aqui pertinho do meu gabinete, e é algo legal. A gente não pode, por não gostar do Daniel, querer que ele seja incriminado ou querer imputar a ele algo que ele pode deixar de cumprir ou de realizar. Então, na minha opinião, como deputado e tentando ser o mais isento aqui, dando essa entrevista para a Jovem Pan, tudo legal, tudo moral e tudo dentro da Constituição. Felipe Pena, a pergunta objetiva é exatamente a mesma. Você considera que poderia ser uma afronta ao Supremo Tribunal Federal, até porque é uma indicação, mas enfim, você considera isso uma afronta ao Supremo Tribunal Federal, o exercício do PTB em indicar um parlamentar seu, especialmente neste caso, Daniel Silveira, a essas 5 comissões, inclusive a CCJ? Mais do que uma afronta, eu acho que é um deboche e uma cortina de fumaça. Eu vou explicar um de cada vez. Por que eu acho que é um deboche não só contra o STF, mas contra toda a justiça e todo o sistema judicial
do país. É óbvio que, Piotr, ainda não saiu o trânsito julgado e o deputado não é um condenado, mas logo sairá esse trânsito julgado e ele será um condenado pela justiça, em que pese o perdão presidencial, que é constitucional. A gente pode até questionar se essa graça presidencial ela é moral ou não, e pode até questionar se o princípio da impessoalidade foi transgredido ou não. Mas o perdão foi dado e ele será perdoado após o trânsito e julgado. Mas isso não vai extinguir a condenação, vai extinguir a pena. Ele continuará sendo um condenado pela justiça. Então, me parece um deboche muito grande que alguém condenado pela justiça faça parte de uma comissão de Constituição e Justiça, que é a mais importante da Câmara dos Deputados. Me parece um grande deboche com toda a justiça. Assim como me parece um grande deboche que ele seja recebido no Palácio do Planalto, que receba aquela placa com perdão e que circule sem a tornozeleira eletrônica, que não tem nada a ver com o perdão presidencial. Ele foi perdoado por um crime que foi condenado por 10 ministros do Supremo Tribunal Federal. A gente até pode discutir a seara do crime, já fizemos muito isso aqui na Jovem Pan. Eu, pessoalmente, acho que não foi liberdade de opinião. O que ele fez foi incitação à violência e concordam comigo 10 ministros, inclusive o André Mendonça, que votou como jurista, como ele mesmo disse, e como cristão, ao dizer que incitar à violência não é um comportamento cristão. Ele, o ministro, terrivelmente evangélico. E a minha segunda opinião, por que eu acho que é uma cortina de fumaça? Porque esse caso Daniel Silveira serve para desviar a atenção da imprensa, de toda a imprensa, dos casos de corrupção no MEC que pipocaram recentemente, inclusive com pastores pedindo propina para prefeitos em nome do presidente da República. 2 pastores que foram indicados pelo presidente da República, que tiveram 45 vezes na presidência da República e que trabalharam com o ministro demitido, Milton Ribeiro, junto com a FNDE para conseguir propinas de prefeitos. Além disso, a gente vive um momento econômico muito delicado no país e esse caso retira também da pauta pública, da discussão pública, do adornamento, do agendamento da sociedade, pautas como o gás de cozinha a R$150, a inflação a 12%, a gasolina a R$8, 20 milhões de brasileiros, Piotr. Hoje nós temos 20 milhões de brasileiros que não sabem o que vão comer, que provavelmente não terão um prato de comida hoje. E o que a gente está fazendo? A gente está discutindo o caso Daniel Silveira. Então, concluindo, é um deboche com todo o sistema de justiça e é uma cortina de fumaça para os graves problemas que o país está passando. Bom, como os nossos 2 entrevistados deixaram clara a posição deles, eu vou só ampliar o nosso debate, me permitam ir além, até porque nós estamos falando exatamente do papel dos 2 poderes. Eu vou usar a expressão que o Felipe usou aí de deboche e vou acrescentar um desapreço, porque nós tivemos também recentemente, ou nem tão recentemente, uma decisão dentro de prerrogativas do Supremo Tribunal Federal de ter zerado os processos contra o presidente Lula. Aí eu pergunto, teria sido um deboche às instâncias inferiores que não viram nenhuma irregularidade em relação a todo o processo que foi lá de Curitiba, ou um desapreço a todo o trabalho de juízes de primeira instância, de segunda instância, inclusive do STJ e de várias análises do próprio Supremo Tribunal Federal, que na última hora decidiu que não, está tudo errado porque foi no foro equivocado. Sendo que, e isso é interessante, vários juristas que hoje concordam com a condenação, ou seja, concordam com o Supremo na condenação ao deputado Daniel Silveira, criticaram e foram duros críticos a essa postura do Supremo Tribunal Federal. A gente está vivendo de deboche, desapreço e estamos perdendo especificamente essa lógica de separação dos poderes e apreço, sobretudo, pelos valores da sociedade brasileira, independentemente do caso, deputado Luiz Lima. É claro que sim, Piotr. Quando você tem um Supremo Tribunal Federal que não é exemplo para o país, quando solta um traficante, quando perdoa um presidente acusado de lavagem de dinheiro e formação de quadrilha, quando você não é rígido, você perde totalmente a credibilidade. E aí fica todos os seus julgamentos subjetivos. Eles não seguem uma regra definida. Quando a gente volta um pouquinho na história, a gente lembra de Vadi Damus, por exemplo, que foi presidente da OAB do Rio de Janeiro, deputado federal. Eu decorei até essa data, Piotr, dia 13 de abril de 2018, quando ele faz uma declaração muito dura em relação ao Supremo Tribunal Federal, pedindo seu fechamento. José Dirceu fez o mesmo. O então presidente Lula, exercendo seu cargo, ele chama o Supremo de
covarde, de acovardado. Então você tem o Fachin, por exemplo, atestando que o Lula é inocente por uma questão de CEP, porque ele foi julgado em Curitiba e não em Brasília. Então você cai naqueles ministros que continuam sendo advogados. Eu peço para o Felipe, eu gosto de ouvir o Felipe a respeito às defesas dele. Eu lembro muito do Molon e do Freixo, Felipe. Perdão, quando eu vejo você falar, você tem uma capacidade de defesa, mas um poder de persuasão muito bom e uma dramaturgia muito boa. Mas quando você lembra que o Supremo Tribunal Federal ele ainda está com os seus ministros exercendo o papel de advogado, e eu lembro muito daquele filme Advogado do Diabo, de 1997, estrelado pelo Keanu Reeves, e como ator principal Al Pacino. Sim. Então, quando você tem a alma amputada, né, e o advogado Keanu Reeves, ele tem a alma amputada, ele perde até a família dele, porque ele vibra em livrar um criminoso que ele sabe que é criminoso. Então, quando um ministro, ele livra ou ele prende alguém que ele vai contra os princípios dele, daquilo mesmo que ele acredita e sente, ele não pode ser um ministro, ele não pode ser um ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, o que eu observo, eu sou professor de educação física, eu fui um atleta olímpico, como o Felipe até cordialmente lembrou da minha história. Eu tenho a percepção aqui de um cidadão, e de um cidadão acostumado a cumprir regras escritas, né? O esporte é muito claro. Se você não contornar uma boia ou se você fazer a virada com o braço alternado, você é desclassificado. Então, é muito claro, Felipe, aqui, até no que o ministro Alexandre de Moraes falou em 2018. Essa questão de indulto, esse ato de clemência constitucional, é um ato privativo do presidente, afirmou Alexandre de Moraes em 2018. Último ano do Michel Temer. Aliás, o Alexandre de Moraes é advogado do Temer até hoje, né? Assim como o Barroso é advogado da Dilma. Podemos gostar ou não gostar, mas esse ato não diz respeito à separação dos poderes. Não é uma indevida ingerência do Executivo na política criminal que genericamente é estabelecida pelo Legislativo e concretamente aplicada pelo Judiciário. Até porque o indulto, seja graça, perdão presidencial, seja individual ou coletivo, não faz parte da política criminal. É um mecanismo de exceção contra o que o presidente da República entender como excessos da política criminal. Então, está escrito. Felipe Pena, levando-se em conta agora também o argumento do deputado Luiz Lima, eu volto à questão do deboche, mas retomando um caso, porque é importante a gente notar, e isso é uma tese minha e vejo cada dia mais confirmada, este país tem memória, sim, as pessoas se lembram das coisas. E claro que quando acontece um fato novo, elas vão julgar à luz também do que aconteceu no passado recente ou nem tão recente assim. Na sua opinião, levando-se em conta agora todos esses aspectos, houve deboche lá atrás também por parte do Supremo Tribunal Federal em relação à lógica da justiça que as pessoas esperam que venha de uma corte como a Corte Suprema, o Supremo Tribunal Federal? Permita-me, Piotr, contextualizar esse fato e depois considerar as considerações do deputado Luiz Lima. Primeiro, não foi o Fachin, nem uma questão de CEP, que liberaram a candidatura do Lula. Se a gente lembrar aqui, o ministro Fachin, ele considerou que a vara de Curitiba não era apta a julgar aquele caso porque ele queria salvar a Lava Jato dentro da segunda turma. A gente lembra um pouco disso porque o ministro Gilmar Mendes estava prestes a julgar a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Suspeição essa que foi, inclusive, confirmada hoje pela ONU, pela Organização das Nações Unidas. Então, vamos voltar ao caso. O que aconteceu foi que a gente teve muitas provas pela Vaza Jato, por áudios vazados entre o então juiz Sérgio Moro e o promotor Deltan Dallagnol, demonstrando que todo aquele julgamento de Lula na vara de Curitiba foi um julgamento onde havia um juiz que era parcial. E eu vou citar só apenas dois fatos concretos que estão naquelas gravações. Um dos fatos é o juiz Sérgio Moro pedindo que se indique testemunhas, indicando testemunhas para o Deltan Dallagnol, para a parte acusatória. E um outro fato é quando ele, juiz Sérgio Moro, reclama de uma das promotoras, Laura Tesler, reclama para o Deltan Dallagnol, dizendo que ela é incompetente para fazer a arguição de determinadas testemunhas. Olha, Piotr, isso é como se o juiz de um jogo de futebol chegasse por um técnico do outro time e dissesse: tira lá o teu centroavante porque ele não sabe fazer gol.
Um juiz não pode fazer isso, e por isso foi jogada a suspeição. Então, aquilo que traz o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva de volta ao jogo eleitoral não é o ato unitário do ministro Fachin, e sim do colegiado que julga o então juiz Sérgio Moro suspeito e, portanto, anula aquela condenação e retorna inocente. Por isso que eu não acho que seja um deboche nesse caso, e discordo de você. Agora, voltando para a questão que o Luiz Lima levantou sobre o deputado, e voltando ao nosso assunto, o deputado Daniel Silveira, ele sim é bacharel em Direito, foi PM, Luiz, mas eu tenho que lembrar que ele foi 4 anos PM aqui no Rio de Janeiro, no nosso Rio de Janeiro, e nesses 4 anos ele ficou 80 dias preso por indisciplina. Eu, como morador do Rio de Janeiro, não lembro de nenhum projeto aprovado por esse deputado nesses seus anos de legislatura. Então, me parece muito deboche mesmo que ele vá fazer parte da comissão mais importante da Câmara, a Comissão de Constituição e Justiça, sendo um condenado pela Justiça. Acho gravíssimo isso, e em que pese as nossas discordâncias, e eu respeitar muito o deputado, acho que isso precisa ser muito discutido dentro da própria Câmara dos Deputados, que também está em jogo a própria credibilidade da Câmara dos Deputados e, em última instância, da própria Comissão de Constituição e Justiça. Então vamos discutir com as ruas, porque nossa equipe também foi ouvir a opinião das pessoas. E aí, o que elas acham deste tema, da decisão do partido de indicar do deputado Daniel Silveira várias comissões? Elas consideram isso uma afronta ao Supremo Tribunal Federal em virtude da condenação recente do deputado, embora o caso ainda caiba recursos? E aí? Com toda certeza, né? Porque num meio onde a pessoa está sendo indiciada, você fazer uma indicação para essa pessoa, realmente assim, a gente coloca a justiça brasileira num patamar que não tem muita sobriedade naquilo que faz, se for dessa forma. Pô, como que você vai indicar alguém que está sendo indiciado para fazer parte dessas comissões? Sim. Por quê? E a democracia também. Por quê? Qual a tua opinião? Minha opinião é porque o presidente faz o que ele quer. Eu acho que ele está afrontando a democracia. Beleza. Ele quer governar sozinho. Eu creio que sim. Eu, na minha convicção, eu creio que é uma afronta. Porque assim, mesmo que ele tenha tido o indulto todo, ele ainda ser nomeado para ainda a principal comissão, que é de Constituição e Justiça, não vá contra a Constituição Federal. Eu acho que não, porque não foi ele que se nomeou nisso, foi todos os deputados. Isso está na Constituição e eu acho que é direito de todos, né? Então eu não acho que é uma afronta, não. É apenas um jogo de cadeiras, digamos assim, estratégia política. Isso é uma questão política. O governo está devolvendo as coisas que o STF também está fazendo, rasgando a Constituição em várias decisões arbitrárias. Então, eu acredito que dentro do que está na Constituição, é legal. Sem dúvida. Acho que as acusações que ele teve aí e foi comprovado, né? Você coloca ele para presidir alguns trabalhos, eu acho. O Brasil virou uma comédia. Bom, vamos voltar com os nossos convidados aqui para uma última participação de ambos, do deputado federal do PL do Rio de Janeiro, Luiz Lima, e também do Felipe Pena, escritor, nossos convidados para esse debate. Felipe Pena, eu começo com você agora nessa parte final. Levando-se em conta, obviamente, do que nós ouvimos da população, qual a sua posição? Você acha que isso vai se manter ou teremos alguma manifestação dentro do Congresso? E se uma manifestação da oposição no Congresso, contrária a uma prerrogativa da própria Câmara de indicar seus membros dos partidos, isso está escrito lá no regimento interno, né? De indicar seus membros para as comissões que julgaram, obviamente, dentro da proporcionalidade, você acha que isso seria, de alguma maneira, se prostrar diante de um outro poder? Levando-se em conta tudo isso, por gentileza, 1 minuto para a sua última participação. Olha, Piotr, nesse momento o deputado pode exercer qualquer cargo dentro da Câmara, porque ainda não há o trânsito em julgado. Então, legalmente, ele está apto a exercer qualquer função. A gente tem que saber se moralmente ele está apto a exercer essa função. Porque, de novo, repito, eu acho um grande deboche com todo o sistema judicial que alguém condenado pela Justiça seja um membro da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. E mais do que isso, eu vou insistir, Piotr, acho que todo esse caso Daniel Silveira é, no fundo, uma cortina de fumaça jogada pelo presidente Bolsonaro no momento que a gente está
vislumbrando um grande esquema de corrupção dentro do Ministério da Educação, com pastores envolvidos, com barras de ouro, compras de bíblias, etc. E também no momento em que o Brasil vive uma grande carestia econômica, com pessoas passando fome. O Brasil voltou ao mapa da fome, com 20 milhões de pessoas que não sabem o que vão comer hoje, com uma inflação de 2 dígitos, chegando a 12% e quase 20% para as classes mais baixas, porque essa é a inflação dos alimentos. Então, me parece que o caso do Daniel Silveira acaba funcionando para fazer um novo agendamento no país e tirar o debate daquilo que realmente importa, que é a miséria do povo brasileiro, a crise econômica, a grande crise que o Brasil vive e a corrupção no Ministério da Educação. Deputado Luiz Lima, federal pelo PL do Rio de Janeiro, por gentileza também um minuto para a sua consideração final. Ô, Piotto, muito obrigado pelo convite. Felipe, muito obrigado. E eu gostaria de fazer uma referência ao deputado Daniel Silveira. Todo deputado, Felipe, muito combativo aqui, seja de um lado ou de outro, tem dificuldade em aprovar um projeto de lei de sua autoria, né? Então, essa forma, mas é uma forma positiva e que representa inúmeros eleitores que depositaram nele a confiança e esse jeito dele atuar. Felipe, eu participei da Comissão Especial da Reforma da Previdência e da Reforma Administrativa. Eu tenho no meu telefone, que eu estou sendo usado aqui para transmitir, 2.000 números bloqueados. Me xingaram de tudo que você possa imaginar. Já até me ameaçaram, já foi até delegacia em Copacabana, que eu continuo dando treino ali no Posto 6 de Copacabana, por ameaça, né? Não ando com segurança. Eu te vejo lá. É isso, Felipe. Mas os meninos do Rio se encontram em Copacabana, é isso? Quase. Os ministros, eles parecem que são cidadãos especiais, de classe A. Então, se você muda o discurso, Piotto, e ontem no Palácio do Planalto teve um deputado que eu não me recordo que falou isso, se você trocasse algumas palavras e falasse, eu vou invadir o Planalto, eu vou chacoalhar a cabeça de ovo do presidente Bolsonaro e vou tacar ele na lata do lixo, certamente que essa pessoa não estaria presa. E eu também não tenho o poder de prender ninguém que me ataca, que me xinga ou que me ameaça. Então, se você tira de um deputado que tem a sua livre e espontânea autorização para se expor, você ultrapassa o limite do poder judiciário e ultrapassa os poderes da Câmara dos Deputados e que são pessoas eleitas pelo povo. Então, Felipe, eu temo muito pela nossa liberdade. Tem um corredor, Felipe, aqui na Câmara dos Deputados que liga os nossos gabinetes até ao plenário. O corredor polonês. E que tem uma homenagem ao PCdoB. O PCdoB faz 100 anos. Eu defendo que um deputado defenda o comunismo na tribuna, embora seja um regime responsável por assassinar mais de 100 milhões de pessoas. Então, nós temos que respeitar a opinião aqui nessa casa. Eu chamo de corredor da morte. Agora, mas é diferente, deputado, me permita, de incitar a violência e pedir a cabeça de um ministro do Supremo dentro de um cesto de lixo. É diferente, né? Isso é muito mais grave, me permita. Felipe, se você der um Google, entrar no Instagram, no Facebook, você vai ver milhares de pessoas no Brasil postando a cabeça do Bolsonaro numa lata de lixo. E não acontece absolutamente nada. E uma coisa não acontece, outra, não acontece absolutamente nada. Nós temos a Jandira Fegali na semana passada, que escreveu no Twitter, temos que eliminar o presidente, depois dele ter tomado uma facada de um ex-filiado de um partido político, que é o PSOL. Então, nós temos que ser juízes e juízes justos. A gente não pode querer que vale uma coisa para um lado e não vale para o outro. Isso que a população está indignada. Nós vamos ver o resultado aqui na Jovem Pan de uma enquete, que se você abrir uma enquete, você vai ver o tamanho da revolta das pessoas com o Supremo. E a voz do povo é praticamente a voz de Deus. Nós temos que respeitar e temos que respeitar a Câmara dos Deputados, Felipe. Então, o Supremo, ele atravessou, ele fez tudo errado. O ministro Alexandre de Moraes fez tudo errado. E ele vai pagar por esse erro nas urnas, dia 2 de outubro. Senhores, muitíssimo obrigado pela gentileza da participação aqui. O deputado Luiz Lima, federal pelo PL do Rio de Janeiro, e também o escritor Felipe Pena. Obrigado aos senhores. Boa tarde, hein?